Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, de volta para casa depois de uma temporada nos pontos turísticos da Baixada Santista. E na semana de estreia dos nossos estúdios, o Notícias em Debate abre oportunidade para você fazer o programa junto com a gente. Para participar é só mandar um vídeo gravado na horizontal para o nosso Facebook TVB Band Litoral ou para o nosso e-mail nd@tvb.com.br. Lá você vai encontrar todos os temas que vão ser discutidos nos próximos programas. E o assunto de hoje é política e a gente recebe o vereador de Santos, Braz Antunes. Boa noite, vereador, bem-vindo. Boa noite, Roberta Lemos. É um prazer retornar aqui ao Notícias em Debate. Muito gostoso depois de algum tempo e a gente voltar aqui com você, bater um papo. Vamos falar um pouquinho sobre política da cidade de Santos. O senhor faz parte da base aliada do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. E o senhor teria como explicar o porquê essa queda na aprovação do prefeito nos últimos tempos, nos últimos meses? Olha, eu faço parte da base aliada, juntamente, ao todo somos em 19 vereadores, com 2 vereadores de oposição. Eu tenho muito prazer e muita honra de fazer parte da base aliada e tenho o comparativo, né, Roberto? É muito importante para a gente que já viveu na política durante 2 mandatos, teve um hiato de 4 anos e retorna. Naquela oportunidade, o Brasil e Santos, né, não é diferente, vive uma euforia muito grande. Era a época do presidente Lula, com altos índices de aprovação, era a época do pré-sal, onde tudo que você fazia dava certo. Um sonho, né? Era um sonho, né? Foi vendido. Virou um pesadelo, mas era um sonho. Mas era um sonho. Você vê que isso se reflete na construção civil. Depois de mais de 50 anos, Santos voltou a ter uma enorme gama de muitos projetos da construção civil, muitos empreendimentos, né? E depois, com o passar do tempo, a gente viu tudo o que aconteceu no governo seguinte, né, da presidente Dilma, e vê tudo que está acontecendo agora nesse momento, com o Brasil praticamente paralisado, né? O país passa por uma paralisação não só econômica, né? A econômica, principalmente, que é o motivo da sua pergunta, mas uma paralisação política, né? Não se governa mais sem o tribunal, não se faz política mais sem o tribunal. E eu acredito que o prefeito Paulo Alexandre, no momento, logo que ele assumiu, ainda o Brasil caminhava, mas ele logo pegou um vento, eu não estava nem como vereador, mas pegou um vento de frente, né? Como o velejador iria traduzir isso. E esse vento de frente, ele ao mesmo tempo que inaugurava novos equipamentos, ele começava a sentir a retração do país, né? Então eu vou dar um exemplo para você. Ele, na época que eu estive na Câmara, foi comprado do INSS o Hospital dos Civadores. Algum tempo ficou lá parado. E esse atual prefeito colocou o Hospital dos Civadores para funcionar. Aí vem a reclamação que o hospital não funciona na sua totalidade. Não. Quem é gestor hospitalar, e eu não sou, mas a gente tem um pouco de noção, sabe o quão é difícil você colocar um hospital de pé, até porque o teto SUS é muito pequeno, as contribuições são muito pequenas. Mas colocou para funcionar. Juntamente com isso, colocou 10 policlínicas. Então, foi o governo, nos últimos anos, nos últimos 30, 40 anos, que mais equipamentos de saúde inaugurou, né? Foram 10 policlínicas. Para isso, precisa ter o pessoal. Aí nós começamos a incorrer no problema da responsabilidade fiscal, que é o teto, né? E tudo isso girando com a economia do jeito que está, do jeito que não está, né? Só que os equipamentos já estão inaugurados, as pessoas querem, né? E eu acho que ele teve uma atitude, Roberta, assim, muito interessante. Quando você não tem dinheiro em casa, você tem que fazer escolhas. Você chega, talvez tire os seus filhos da escola particular e coloque na escola municipal ou estadual. Se o teu plano de saúde, você tem um plano de saúde privado, você vai para o SUS e por aí vai. E isso está acontecendo na vida das pessoas. Nós conhecemos nós aqui, mesmo aqui da população, conhecemos muitas pessoas que saíram de um plano privado para um plano desse. Saíram da escola particular para uma escola municipal. Tudo isso aumenta a demanda de serviço, não diminui, aumenta a demanda. E com isso vem o custo, né? Então, ele fez uma opção que eu estava acabando de falar, para não me perder, que não dá para pagar tudo, não dá para fazer tudo. Então, a prefeitura tem dívidas
e escolheu, por exemplo, alguns setores privados que estão recebendo, mas não como gostariam de receber. Então a crítica vem, mas em contrapartida o funcionalismo não tem um dia de atraso, ao contrário de muitas cidades que a gente se encontra, não só aqui na região, mas como no resto do Brasil, com funcionalismo. O Rio de Janeiro é um exemplo. A gente sabe que a queixa ela é geral, não é algo Sim. pontual da cidade de Santos. A nossa região ela vem sofrendo com isso, né? Várias cidades da região, a questão da gestão, da falta de dinheiro, da falta de repasse de governo de estado, de governo federal, da União, enfim. Mas o que às vezes eu acho que as pessoas levam em conta e que às vezes, entre aspas, é o que chateia a população, é às vezes a entrega desses equipamentos e aí se espera que esse equipamento, quando se entrega, ele esteja disponível para a população utilizar. Né? E às vezes a entrega ela é feita de um espaço vazio, muitas vezes, ou de um espaço que ainda precisa ser equipado, que ainda precisa dessas pessoas estarem trabalhando e às vezes não tem. Eu acho que quando o poder público entrega e diz para a população que foi entregue algo, ela espera aquilo completo. Né? E é esse o grande impasse, como o senhor estava falando, tem a questão do teto dos gastos, né? A gente sabe que existe várias coisas que permeiam a realização de uma obra como essa, mas às vezes dá a impressão de que está se escondendo ou tentando forjar alguma coisa. Acho que essa é a visão da população muitas vezes. Né? Eu acho que se um erro o prefeito cometeu foi inaugurar vários equipamentos, eu não digo erro, estou sendo irônico nessa colocação. Ele foi um empreendedor e inaugurou. Agora você tem razão quando diz que o empreendimento e a população têm que entregar em condições. E eu tenho percebido que nesse segundo mandato do prefeito, ele tem segurado algumas inaugurações por conta disso. Por exemplo, o Centro Cultural da Vila Nova, ali na Avenida Campos Sales, que já era para ter sido inaugurado. Ele tem feito, o prefeito, num mecanismo rápido de articulação, algumas contrapartidas com algumas empresas, principalmente as empresas portuárias, que são as grandes empresas. Por exemplo, ali nesse centro cultural está sendo ajudado para equipar o estabelecimento com ajuda, com contrapartida da empresa portuária, né, de uma das empresas portuárias. Então eu acho que nesse momento, ele retardando um pouco, eu também concordo, para quando inaugure seja, né, um funcionamento perene e que aí não caia na crítica da população. Entregar de verdade, né? A gente sabe, tem algumas críticas, por exemplo, e eu sou governista, apoio o prefeito Paulo Alexandre, mas a gente tem coisas que a gente tem que concordar. Por exemplo, talvez a desativação do PS da Zona Leste, né? Que foi demolido, mas era um outro momento. Se a gente soubesse o que estava acontecendo, talvez se a equipe dele soubesse, não teria logo de cara demolido, mas ao mesmo tempo está inaugurando uma UPA lá na Zona Noroeste, inaugurou a UPA aqui da Joaquim Távora em parceria com a Fundação Lusíada, né? Que foram ali, Roberta, cerca de 25 milhões entre terreno e construção, tudo sem custo nenhum para a prefeitura. E é um dos equipamentos que tem mais crítica. E antes não tinha esse equipamento. Olha que loucura. Por quê? Porque foi feito um levantamento real da situação, que grande parte da população que procura a UPA, ali da região da Vila Matias, ali na Joaquim Távora, ela é oriunda de outras cidades. Nós tivemos aqui, por exemplo, o Hospital de Cubatão ficou fechado, eu não me recordo, mas talvez 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, né? E alguns hospitais aí que andam capengando, eu estou dizendo na área de saúde, mas sim, tem outros equipamentos também. Então eu acho que teve algumas coisas que poderiam dar uma segurada, mas esse vento que entrou de frente, ele foi entrando paulatinamente. Quando ele veio, realmente veio para ficar. Mas o Brasil já está dando, a inflação esse ano que passou foi baixa, muito em função da retração econômica, as pessoas não têm dinheiro para comprar, então os preços não podem aumentar. E outro também das nossas exportações dos grãos e tudo mais. Eu acho que o crescimento para esse ano está previsto 1%, então eu acredito que... Existe uma retomada, né? Nos uma retomada. Meses, eu talvez. Acho que não vai voltar nos próximos 2 anos a bonança que nós pegamos alguns anos atrás. Aquilo realmente, se você... Eu brinco dizendo que se você plantasse uma semente aqui no cimento, ela crescia porque tudo pegava, né?
Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política na cidade de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política na cidade de Santos e sobre isso a gente conversa com o vereador Braz Antunes. Vereador, a gente está falando sobre a questão da situação da cidade de Santos, principalmente em relação à saúde, que foi um ponto que a gente elencou. Mas antes da gente continuar nessa questão, como o senhor está vendo a aprovação do prefeito, muitos assuntos, as pessoas reclamam da questão da zeladoria, da questão de lixo, moradores de rua. Como é que o senhor vê essa questão hoje? É um problema que tem crescido na cidade de Santos? Sim, é um problema que tem crescido, a gente não pode negar. Eu acredito que a zeladoria, muito em função justamente daquilo que nós estamos conversando no outro bloco, do pessoal para trabalhar, né? As contratações hoje acrescentam no orçamento municipal de uma maneira que vai batendo no teto, mas a gente tem que dar uma solução para isso. A empresa responsável tem feito a parte dela e a prefeitura agora mesmo fez algumas contratações, eu não me recordo quantos, para zeladoria em termos de capinar, né, de cortar o mato que se instalou. A gente tem ruas aí, estão com mato crescido realmente, e a gente tem que cuidar, porque Santos é uma cidade muito bonita. De outra parte, Roberto, a gente nota que nós precisamos ajudar o governo de qualquer cidade que seja, né? Por exemplo, a gente nota aqui em Santos, e tem cidades que a coisa chega aos limites, né, da tolerância, mas a gente nota que virou pontos de descartes de lixo às esquinas da cidade. E isso não há serviço de zeladoria que baste, porque as pessoas entendem que aquele lixo que está na casa dela não pode aguardar um dia para saber onde passa, o horário que passa o carro do lixo, e já jogam no dia anterior, né? Isso é uma grande reclamação que a gente tem. Então, se reflete isso na reclamação ao poder público, que não faz nada, mas é como se a gente tivesse que ter o recolhimento do lixo de manhã, de tarde, de noite, né? Então a gente sabe que é um problema cultural também que a gente precisa ajudar. A gente precisa segurar aquilo, tudo que a gente gera de resíduo, né? Fazer a separação e destinar no dia certo, né? Uma outra reclamação em termos de zeladoria, por exemplo, que tem a ver com o nosso comportamento, né, do ser humano, você encontra em ruas de Santos, em esquinas, sofá largado, quer dizer, poltronas, fogão e uma série de coisas que hoje tem hoje não, há muitos anos tem o catatreco, que você pode agendar, mas muitas vezes a pessoa tem pressa e descarta 3 quadras do seu bairro, da sua casa, achando que está fazendo melhor. A gente tem pergunta dos telespectadores. Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou moradora da Ponta da Praia. Eu gostaria de saber quais providências a Prefeitura tem tomado para a questão da segurança no nosso bairro. Nos últimos anos a população da Ponta da Praia cresceu muito e nas ruas, nas imediações, está bastante perigoso para a população, principalmente à noite. Então eu gostaria de saber do vereador quais medidas estão sendo tomadas em relação à segurança aqui no nosso bairro. Ponta da Praia, vereador. Ponta da Praia, Fernanda, olha, isso é um problema, a segurança é o item número 1 hoje da pauta no Brasil inteiro, né? Aquilo que é a saúde e a educação já está na pauta há muitos anos, a segurança parece que pulou à frente, porque hoje, com tudo que nós ouvimos falar e conhecemos, não é a minha especialidade, mas sabemos do que se passa no Brasil em termos principalmente do narcotráfico, né? Hoje o nosso Brasil, infelizmente, é o que a gente ouvia falar da Colômbia há muitos anos atrás, né? Tem até filmes retratados. Eu não sou especialista no assunto, mas a gente vive e sente o perigo, né? Hoje nós sabemos também que o celular é o alvo mais o maior alvo dos pequenos aumentou, furtos. Né? Aumentou bastante. Fantástico, aumentou muito e nós facilitamos também, né? E eu sempre, eu assisti uma vez uma palestra, está aí nativa, não na Polícia Militar, mas o Marcelo Prado, que foi o comandante aqui da polícia,
onde ele diz o seguinte, que nos mecanismos de prevenção a gente tem que procurar prevenir, mas eu também acho que a segurança, que é um problema, segurança pública é um problema do Estado de São Paulo, é um problema estadual, nós temos que os municípios, a região, se unir, os prefeitos, né? Eu sou da Câmara, mas entendo dessa maneira que os prefeitos devem se unir e reivindicar sempre isso, não só na Operação Verão. Operação Verão é muito bonito, mas o resto do ano não. E acho que ela tem razão de dizer que a segurança, não só na Ponta da Praia, a segurança na nossa cidade precisa melhorar. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política na cidade de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é política na cidade de Santos. E sobre isso a gente conversa com o vereador Braz Antunes. Vereador, a gente tem mais uma pergunta de um telespectador. Olá, meu nome é Fernando, moro na Ponta da Praia. Gostaria de saber do vereador se existe algo concreto com relação aos problemas de alagamento na cidade, principalmente entrada da cidade e zona noroeste, que é problema já conhecido há muito tempo de várias administrações. Existe algum projeto em andamento? Se existe, tem data para concluir? Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Olha, o que eu sei é o projeto que está em evidência aí, que está na mídia já há algum tempo, licitado, que é os alagamentos da zona noroeste, da entrada da cidade, através do programa de revitalização dos Santos Novos Tempos, que seria Santos Novos Tempos, mas que vão ser feitos por etapa, com os viadutos e ao mesmo tempo já com a passagem das grandes tubulações, enfim, aspectos técnicos eu não saberia nem traduzir, mas os alagamentos estão previstos para acontecerem nessa situação, como também bombeamento para o rio da região, para os rios ali da região da zona noroeste, do excesso de água. O lençol freático em Santos é muito próximo ao solo e aquela região ali foi, com o tempo, muito ocupada, né? Aquilo que tem rios lá que tinham um berço grande e hoje são riachos, né? Então tudo isso tem essa situação que prejudica, mas é através desse planejamento que acho que a população já sabe. O prazo eu não sei te dizer, não sei responder exatamente, por estar esquecendo, não por não ter um prazo, e uma parte já está sendo feita com estaqueamento ali na região da Avenida Martins Fontes, né? Esse dinheiro todo vem do governo federal? É do governo federal e também do Banco Mundial, né? Vamos falar um pouquinho voltar na questão da saúde, já que o senhor é autor de um projeto de lei que torna obrigatória assistência odontológica em hospitais. É isso? É isso, Roberta. Isso é uma tendência nacional. Algumas cidades já têm como lei, como norma. Em Santos, eu acho que não pode ficar para trás. Nós temos aqui 3 hospitais públicos, sendo um estadual, Guilherme Álvaro, o municipal dos Civadores e o da Zona Noroeste. E alguns hospitais privados, né? O que acontece é que tem um estudo científico, não sou eu que estou dizendo, que a redução de internação hospitalar com o dentista atuando nos mecanismos de prevenção, nós estamos falando de bactérias, mas eu já vou dizer o que reduz a internação de 7 a 14 dias, sendo que alguns reduz o índice de óbitos. Por quê? Porque quando você está internado, além da tua resistência estar baixa, se você estiver entubado, então pior ainda, porque um exército de bactérias oportunistas, a boca é o canal de entrada de tudo, né, de quase tudo, elas se instalam e muitas vezes levam ao interior do seu corpo, levando a pneumonia, né? Então tem muitos casos que às vezes, por exemplo, a gente escuta falar muito que a pessoa hoje cada vez um pouco menos, mas ainda tem uma tendência muito grande. A pessoa quebrou o fêmur, né, já tem uma certa idade, e morreu depois de um mês e não foi por causa do acidente no fêmur. Quando vão ver é uma pneumonia, um problema interno. Isso, as equipes de enfermagem não têm essa condição, elas já são assoladas de tanto trabalho e elas não têm a expertise que um profissional da odontologia tem.
Então eu acredito que isso isso é investimento, isso não é custo. O gestor, ele às vezes lida com o custo, mas nem sempre ele tem o conhecimento científico. No caso da odontologia hospitalar, se ele se apropriar desse conhecimento, e certamente ele tem uma equipe técnica do hospital, ele vai ver que será um investimento, por quê? No caso do SUS, o leito vai rodar mais rápido, né? Vai se tomar menos antibiótico, né? Para que mate as bactérias. Nós tivemos um caso aqui, por exemplo, de um atleta, falando em bactéria que vai da boca para o coração, por exemplo, de endocardite bacteriana. Faz cerca de 8 anos, um atleta norte-americano de basquete que faleceu devido à endocardite bacteriana. Então, muitos problemas começam na boca e no hospital é o momento que você está mais vulnerável e mais com a resistência mais baixa do teu organismo. Então, você precisa reagir. E isso, com um profissional da área, você consegue prevenir aquilo que pode ser um martírio, porque depois, se você se cura, muitas vezes da doença principal, mas você tem as secundárias no pulmão, pneumonia e por aí vai. Eu espero que a Câmara de Vereadores, com a ajuda dos meus colegas vereadores, a gente possa aprovar em 2 discussões e que o prefeito possa sancionar. Ok, vereador, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso. Eu que agradeço, Roberta, a você, muito obrigado pela hospitalidade, pelo convite, e agradeço ao munícipe e aos que nos perguntaram também, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.